Bem, nesse nosso segundo vídeo, eu convido você a ampliar as nossas comparações ao nosso campo de visão. Mas como? Olhar não somente para nós mesmos, mas agora olhar para o mundo. Porque se você está envolto a várias crenças no seu tempo, lugar e espaço, você também pode parar por um momento e analisar o que está ao seu redor. Não somente dentro do seu país, mas em outros. Por exemplo, veja na Tailândia. Na Tailândia, elas têm o costume das mulheres usarem argolas no pescoço. Isso mesmo. E para eles, quanto mais longo for o pescoço da mulher, mais ela é considerada bonita. Essa é uma visão estética daquele povo. Quanto mais a mulher tem o pescoço comprido, mais ela se destaca e mais bonita ela é conhecida. Tanto que elas são conhecidas como mulher girafa. Você já imaginou nós aqui, no Brasil, as mulheres aqui com o pescoço? Não ia rolar, né? É óbvio que não. Mas para eles é a coisa mais normal. Agora pensa, se eles vierem para cá, para o Brasil, e olhar que nenhuma mulher anda com argola nenhuma no pescoço, o que será que eles vão pensar? Qual ideia eles vão tirar da gente? O que eles vão concluir? Também que a gente não tem o mesmo campo de visão que eles. Mas se você ir mais além, vamos pegar o outro ponto. Nas regiões do Afeganistão e do Paquistão, lá é obrigatório as mulheres serem cobertas com a burca. Mas o que é a burca? A burca é um véu que cobre todo o rosto e todo o corpo. Mas como elas podem andar pelos espaços e tal? Por quê? Porque nos olhos elas têm uma tendazinha, como eles dizem realmente, é uma espécie de cobertura nos olhos, onde elas podem se locomover e olhar o ambiente onde estão andando, enfim. Mas para eles aquilo é totalmente um sinal de respeito à religião, os hábitos, os costumes. Mas já imaginou nós aqui, as mulheres daqui do Brasil, que têm o hábito de dizer que o que é bela para se mostrar? Imagina a gente ter que chegar lá e se vestir totalmente dos pés à cabeça, e aquelas burcas só usam na cor preta e azul. Já imaginou? Você chegar lá, você vai se dar aspecto como se tivesse um velório, né? Vai ficar totalmente impactado. Se você nunca foi para lá, de repente você chega lá, você vê aquele povo andando daquele jeito. Nossa, mas para eles é um sinal de respeito, uma tradição religiosa. Já se esse povo vir para cá pela primeira vez, mas vão levar um baque, um choque tão grande, que olha, você tem aquela opção de você expor a tua beleza. Claro, toda mulher tem a sua beleza. Só que tem umas, né, que vamos combinar que extrapolam um pouco do limite, né? E infelizmente a mulher brasileira hoje, ela é vista por grande parte dos outros países como uma mulher fácil. Porque a cultura deles é diferenciada da nossa. Infelizmente se tem esse campo de visão, mas para nós, assim como é impactante olhar a cultura deles, a religião deles, para eles também deve ser muito impactante olhar como as nossas mulheres aqui hoje tem um padrão de beleza totalmente diferenciado. Tem umas que elas perdem a naturalidade, assim, daquela beleza feminina, porque parece mais tão rebocada que elas perdem aquela beleza natural, né? A pessoa acho que perde um pouco a noção do que é o belo. Mas enfim, na China eles têm o hábito de comer animais. Nossa, é surreal, né? Porque eles vão comer barata, morcego, eles comem também vários insetos, comem rato. Mas isso aconteceu por quê? Porque faz parte da culinária? Não. Isso começou nos anos 30, porque foi uma época em que a China passou muita fome, muita necessidade. Então, para alimentar as pessoas pegavam, faziam uso desses animais para comer. E, por triste que pareça, até cachorro, né? Então, porque nós aqui não temos tanto amor, por carinho, por animais de estimação, você já imaginou aquela situação. Mas, enfim, e eles seguiram essa tradição.
E consta no cardápio ainda esse tipo de alimento. Tanto que teve até aquela vez, aquele empecilho, aquela briga, que ficou meio embaixo dos panos, porque o pessoal achava que começou o coronavírus foi pela alimentação dos chineses, que iniciou o vírus através da alimentação dos morcegos. Enfim, foi falado isso e aquilo e ficou por aquilo mesmo. Mas já imaginou nós aqui no Brasil irmos para lá e fazer uso daquela culinária? Nossa, só você pensar e imaginar já dá aquele baque, né? Imagina, eu vou lá comer inseto. Isso não tem nem cabimento. Agora, se eles virem para cá comer feijão e arroz, será que eles vão gostar? Vai saber, né? Então, eles têm uma tradição, nós temos totalmente diferente. É óbvio que eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu não conseguiria comer inseto. A cultura deles não ia caber no meu ser, né? Porque eu cresci aqui tendo outra visão de cardápio e tal, então eu cresci e me desenvolvi tendo essa outra visão cultural, mas para eles é normal. Então você pode parar para pensar, nossa, eles têm uma visão, nós temos outras. Mas aonde surgiu toda essa ideia? Porque seguiu essa sequência. Imagina, na Tailândia, séculos e séculos, era normal uma menina de 5 anos colocar uma argola no pescoço e aquilo era bonito, sabe? Era normal no Afeganistão, no Paquistão, as mulheres se cobrirem naquele véu que cobre o corpo inteiro, sem poder nem mesmo olhar para o céu, contemplar a beleza. Não, serem como estão ali, como se fosse uma coluna do templo parada, né? Porque não tem vida nenhuma. Aí você dá uma olhadinha para a China ali, o pessoal comendo aquele tipo de alimento, consumindo aquele tipo de alimento, você também fica, nossa. Mas aquilo surgiu durante tanto tempo, como se aquilo fosse normal, que já desencadeou aquela ideia de início que é normal, assim como para nós também. E se você parar para pensar, aquilo tudo surgiu da ideia de alguém que foi levando e contemplando aquilo como se fosse totalmente normal. Então nós nascemos, crescemos, ouvimos, nos desenvolvemos em lugares e continuamos seguindo aquela mesma cultura, aquela linha de pensamento, porque está tão implantado no cérebro da gente como normal você seguir aquelas linhas de pensamento, aquelas ideias, que está como um piloto automático, né? Subconsciente já tem implantado isso na mente da gente que é normal. Por exemplo, Albert Einstein, um físico alemão, um dos maiores gênios da física do século XX, né? Mas ninguém sabe, pouca gente sabe, que aos 9 anos de idade, Einstein nem falava. Se falava muito pouco, devagar, não conseguia se desenvolver, construir frases, não tinha aquele desenvolvimento, né? E os pais até ficaram preocupados, né? E também porque ele não tinha um rendimento escolar bom, os pais chegaram até a pensar que ele tinha algum tipo de atraso mental. Mal e mal os pais sabiam que estavam criando um gênio, né? Só que assim, o Einstein nem absorveu aquela ideia do que os outros pensavam, deixavam de pensar dele, não estava nem aí. O que importava era o que ele achava de si mesmo, como ele se via como pessoa, como ele se via que das suas capacidades. E assim foi, ele se desenvolveu, se destacou tanto em vários, conseguiu o prêmio Nobel, sabe? Ele foi conhecido como um dos maiores gênios da física. E ele teve uma vez que ele disse uma frase que repercute muito hoje, que deve levar a gente como mantra para a vida, né? Tentei 99 vezes e falhei, mas a 100ª tentativa eu consegui. Então, nunca desista dos seus objetivos, mesmo que esses se pareçam impossíveis. A próxima tentativa é que pode ser a vitoriosa. Realmente, ele tinha razão. Ele focou, persistiu, mesmo não estando nem
aí porque os outros achavam, deixava de pensar. Assim também fez Thomas Edison em 1879. Ele realizou a experiência 1.200 vezes, se eu não me engano. Isso mesmo, 1.200 vezes. Ele procurou reinventar a lâmpada elétrica. Mas antes dele surgir essa ideia, essa linha de pensamento, surgiu de outros cientistas que tentaram diversas vezes o mesmo feito e não conseguiram êxito. Mas só que ele pegou aquela ideia, ele aprimorou aquele pensamento e focou. Não, eu vou tentar. E cada dia eu vou estar mais perto de conseguir. E realmente ele fez 1.200 experiências para conseguir o que ele tanto almejava. Ele foi, olha, destaque realmente. Ele merece todo o respeito, né? Porque, olha, uma pessoa ter tanta perseverança assim é difícil. Mas ele foi, tentou, buscou e conseguiu. Mas então, se Thomas Edison saiu do pressuposto de uma ideia de outros cientistas, mas porque ele persistiu, ele aprimorou e conseguiu alcançar o seu objetivo. Nós, hoje, quando a gente olha para o homem, a gente vê um grande erro. Um erro de que muitos de nós não acreditam em nós mesmos. Então, não acreditam na sua própria capacidade de utilizar uma ideia, aprimorá-la e ter total êxito, foco nos seus projetos. Hoje, o homem não olha para dentro de si, se questiona, pensa no que pode melhorar, no que pode ampliar, se analisar analisar o mundo que o rodeia, analisar as pessoas às quais ele convive. Dificilmente hoje o homem faz isso. É muito mais fácil andar que nem um ratinho no laboratório, né? Andar na rodinha e continua, papapá, é muito mais fácil do que você parar, pensar e se analisar e pensar no que você pode melhorar. Então, gente, eu quero deixar aqui, tanto no primeiro vídeo como no segundo vídeo agora, a ideia principal, que é, através de um pensamento, você pode ampliar as suas próprias ideias, como fez Einstein, como fez Thomas Edison, como fez tantas outras pessoas que destacaram no Brasil, no mundo, tiveram êxitos em seu desenvolvimento, na sua ideia, que tentaram diversas vezes até conseguir chegar ao tão ideal e esperado momento de concretizar as suas ideias e realizar os seus sonhos. Então fica a dica, procure sempre pensar, utilizar das ideias que você possa ter ouvido, mas para o lado positivo, de como melhorar, de como ampliar, né? Porque para nós dizermos que a nossa ideia própria, primeiro nós temos que utilizar de outras ideias, nos reinventar e construir a nossa ideia principal, para assim a gente poder fazer dela uma grande linha de pensamento, fazer a diferença.